E aí, tudo bem com você? Tudo certinho? Bom demais estar aqui de novo. Espero que você tenha tido uma ótima semana. Eu sou Gabriel Bernardi, o locutor. Esse é o Gabriel Bernardi Entre Amigos, nosso canal do YouTube, nosso espaço para ouvir boas músicas do passado, que eu uso como tema para a gente conversar de assuntos legais, importantes, que valem a pena na vida e também conhecendo pessoas interessantes, tá certo? Convidados muito especiais. Se você curtiu a proposta do canal, se inscreve, tem o sininho aí para você se inscrever e dá o seu like, fico muito contente. Hoje é o som de Robin Neville, C'est la vie! Esta é a vida. Tô tendo o prazer de receber ele, que é advogado, mas é gente boa, advogado, gente boa, formado na PUC de São Paulo. Também escreveu o livro ICMS, Prestação de Serviço de Comunicação. A gente não vai falar disso, que tranquilo. O ICMS é aquele imposto que ninguém conhece, mas todo mundo paga, né? Sem saber que tá pagando. Ele também é um cara muito gente boa, casado, pai de 2 filhos, adora viajar, tomar um bom vinho e, claro, curtir os amigos. Edson Corazza, seja muito bem-vindo ao Gabriel Bernardi Entre Amigos. Vê até de gravata rosa, todo alinhado. Meninos também usam rosa, né, Edson? Não, meninos usam rosa, sim. Aliás, meninos e meninas usam o que quiserem. Claro. Não tem absolutamente cor para isso. Muito bem, esse é o Edson. Edson, começar com uma pergunta fácil para você. Usando a música do Robin Neville. Esta é a vida. O que é a vida, Edson? Qual o sentido da vida? Poxa vida, tranquilo, né, responder isso? Essa é uma resposta simples, né, da gente colocar. Gabriel, eu acho que a vida não é o que nós estamos vivendo. Né? O sentimento que eu tenho na realidade, nós somos animais racionais, né? E temos o privilégio de conhecer o nosso futuro, de sabermos da nossa realidade, onde nós estamos, de que forma nós nos encaixamos nisso, né? Mas ainda mantemos de alguma forma aquela questão dos animais que a teoria da evolução nós deixamos para trás, né? De disputarmos o mundo, disputarmos os alimentos, disputarmos as questões no nosso dia a dia. Em suma, o nosso dia a dia é um dia a dia de sobreviventes, né? O que nós precisamos de fato aprender é que, a partir do momento que nós criamos o raciocínio, nós criamos a consciência do outro, né? Nós estamos presentes. É assumir uma empatia com esse outro, é saber das dificuldades que ele tem. E aí sim, nesse momento, eu acho que a gente apresenta a real evolução da vida humana, né? Do homem racional que aprende a viver em sociedade, sabe que existe um futuro na frente, né? Tem consciência do amanhã e, por conta disso, ele tem que necessariamente se preocupar com a comunidade, com a sociedade, aquilo que está ao seu dia a dia. Então, na minha forma de ver, nós ainda temos um pouco a aprender, temos um grande aprendizado para chegar na real vida que um animal racional como nós precisa, né? Que é aquela de olhar para o outro como um igual, né? E de saber que ele tem as suas dificuldades, as suas questões, que ele está em aprendizado, ele está em crescimento, assim como nós, né? E por conta disso, crescermos juntos. Eu acho que essa é a grande questão e talvez, não estou te respondendo o que é a vida hoje, mas eu estou imaginando o que seria a vida ideal mesmo, o mundo ideal nessa questão como um todo. Aliás, complementando, né, o que o Edson está dizendo, acho que viver a vida também é a gente viver intensamente o presente, né? Não ficar tão preso ao passado, que a gente está sempre pensando naquilo que já foi, né, que a gente não pode mais mudar, e não ficar também tão preocupado com o futuro, que talvez não chegue, né? Então, aprender também com os animais irracionais, que vivem muito intensamente o presente, porque não ficam se preocupando com as coisas que não vão acontecer, né? Então, viva intensamente a sua vida. Aliás, o Edson criou um personagem, a gente vai falar disso também, que é bem-humorado, que eu acho que o bom humor também na vida é fundamental para a gente viver bem, né? É uma das coisas que fazem a vida ter mais sentido também, o bom humor, dar risada de si mesmo, se divertir. Até falei isso no vídeo passado. E ele criou o personagem Quixotesco Eleitor, baseado no aquele personagem histórico do escritor espanhol Miguel de Cervantes, né, o Dom Quixote de la Mancha, aquele cavaleiro, né, cheio de histórias, com coisas tristes, coisas alegres, mas aquele livro do Miguel de Cervantes completou 400 anos, né, do século XVII, estamos no século XXI, ele é uma lição de vida, né? Tem o parceiro dele de aventuras, o Sancho Panza, e aí você criou o personagem Quixotesco Eleitor, que é justamente para falar disso, né? Da gente encarar as dificuldades do mundo de hoje, do Brasil também, com bom humor, né, Edson? O personagem nasceu no Facebook, na minha página do Facebook. Eu sempre quis ser jornalista, né? Mas a vida acabou me levando para o mundo do direito. E eu criei o Quixotesco Periódico, né? O Don Quixote, ele é um sonhador,
né? E ele chega num determinado momento da sua vida em que ele assume a sua loucura, né? Até por ler novelas medievais o tempo todo, né? Então ele acaba assumindo a sua loucura e sai pelo mundo como se fosse um cavaleiro em busca de justiça, né? Então é um lutador da justiça. Corajoso, com muita coragem, sim, determinação, né? Não cansa, incansável. Exatamente, né? Mas aí ele acaba vivendo situações das mais inusitadas possíveis, né? Quando eu acabei criando essa questão do quixotesco periódico na minha página do Facebook, nós estávamos vivendo um momento político muito interessante, né? De grandes conflitos, de grandes questões, e eu passei a criar dentro desse quixotesco periódico, como se fosse um jornal mesmo do dia a dia, questões, discutindo essas questões, mas de uma maneira mais leve. Não daquela maneira que estava sendo feita entre um lado e do outro, uma ideologia, a outra algo de se bater muito de frente, né? E para que eu não assinasse pessoalmente, eu criava os personagens, né? Então existia lá o quixotesco editor, quando ele fazia algo mais sério, um comentário mais profundo. Aí no segundo momento entrava o chapeleiro louco, quando era algo mais da Alice, né? No País das Maravilhas, exatamente, também, grande personagem da Alice. Se fosse um puxão de orelha, a Rainha de Copas, né? Então eu fui criando, e algumas questões lá tem o personagem O Sombra, que é um personagem antigo de rádio, né, que era aquele que viu o mal no coração dos homens, né, e nesse sim era quando tinha algo mesmo que a gente tinha que mostrar o que estava nas entrelinhas, ele aparecia também. E ele veio aparecendo ao longo do tempo e ficou, de certa forma, aqueles que o acompanham, ele acabou ficando famoso. Eu acompanho, bem bacana, dou risada, tem umas críticas bem contundentes, né? Sim. Políticas e tal, e vale a pena. Agora, todo mundo pode acessar no teu Facebook? A página chama Quixotesco Coraza, né? Pode ficar à vontade, pode acessar. A única coisa que eu não tolero na página, de fato, é que ela vire aquilo que eu... Você combate, né? Que você condena, que é uma briga. Isso, exatamente. Um negócio de ódio. Aliás, falando nisso, tocar a próxima música, a música do Elvis Presley, porque eu sou fãzaço do Elvis, né? Bom, Don't be cruel, não seja cruel. E aí eu pergunto para o nosso querido Edson, né? Por que tem tanta crueldade no mundo de hoje? Nas mídias sociais, né? No geral, na vida também. Por que as pessoas estão tão cruéis umas com as outras? Se somos todos de carne e osso, todos nós sofremos, todos nós temos as mesmas dificuldades, mesmas tristezas e alegrias, por que a gente não se une em vez de ficar sendo cruel um com o outro, Edson? Eu acho que isso tem um pouco Don't be cruel! Tem um pouco a ver com a outra resposta, né, que eu coloquei. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente não imagina o que o outro passou. Falta empatia, né? Falta muita empatia, né? Eu acho que tem essa questão. E eu acho que a gente tem um problema que acabamos criando ao longo desse tempo, de queremos ter sempre razão, né? E isso cria o que os especialistas chamam de dissonância cognitiva, né? Você acaba, pelo fato de você querer estar tendo sempre razão, você acaba afastando os argumentos do outro e não ouve, né? Então eu acho que nós somos, de fato, nessa questão específica, muito cruel por não sermos ouvintes, né? E por queremos estar sempre com razão. Isso me lembra um pouco a história da raposa e das uvas, né? Então ela vai tentar pegar as uvas, quando ela vê que ela não alcança, não, as uvas estão verdes. Mas não estão verdes, elas estão lá maduras, né? E é o que acontece no nosso dia a dia. A gente vai fazendo uma série de afirmações e quem vem nos contra-argumentando, às vezes não coloca numa situação dizendo, mas poxa, as uvas não estão no seu alcance. Não, é que elas são verdes, né? Então, as coisas não são dessa forma. Não, são dessa forma. E nós percebemos isso, não existe um diálogo. Existe uma série de afirmações, né? E aí a gente tem os gurus que falam as verdades e quando eles são confrontados e sem argumento, que se você tem uma série de palavrões, né? Uma série de ataques pessoais. Então eu acho que o que nós precisamos nisso, para não sermos cruéis, diálogo, né? E ouvir. Mas ouvir no sentido de tentar ser convencido, de tentar entender o que o outro está falando. Com argumentos, né? Exatamente. Aquela coisa gostosa do ser humano que é dialogar, que é conversar, trocar ideias. Sim, é uma coisa que só nós temos, né? Não, e sem ideias pré-concebidas e livre de todos os preconceitos. Para poder aprender coisas novas também. Para poder aprender, né? Exatamente. Aliás, indo nessa linha, Edson, coloquei a Patti LaBelle, grande sucesso também. All people, pessoas. Que ela fala justamente isso.
Cara, todos nós somos irmãos. Por que a gente não se une para construir uma vida melhor, para construir sonhos juntos, né? Em vez de ficar cada um na sua, se degladiando, né? Com ciúme, com inveja, com violência, com ódio. Vamos ter uma união maior. Todos nós estamos aqui no mesmo barco, né? Para viver intensamente, para aproveitar a vida, que é uma grande viagem, um grande barato. Aliás, a gente está gravando hoje, né? Vai pro ar hoje. Ontem morreu, infelizmente, o jornalista, narrador Rafael Renzel, que havia sobrevivido naquela tragédia do voo da Chapecoense que caiu em novembro de 2016. Sim. E ontem ele estava jogando bola lá em Chapecó e teve um infarto fulminante aos 45 anos, deixou filho, esposa, infelizmente faleceu. Então, assim, a vida é muito curta. E o Rafael Renzel, inclusive, escreveu o livro, né? Viva como se você estivesse de partida. Que é uma realidade. Que é uma realidade. O livro é fantástico. Eu li em 2 dias, comprei um livro pequenininho, vale muito a pena você comprar. E é isso, cara. A gente tem que viver mais intensamente o amor entre as pessoas, sabe? Sem tanto conflito, sem tanta discórdia. Porque a vida é muito curta para isso, não é, Edson? A vida é curta e nós vivemos numa sociedade de muita pressão. Né? Hoje você olha para o dia a dia, se cobra muito sucesso, se cobra muito a beleza, se cobra muito uma série de questões, velocidade, né? A vida é muito rápida. E aí você começa a olhar para o universo ao nosso redor, você começa a ver pessoas com crises de ansiedade, depressão, em razão dessa cobrança. Aí a gente não percebe que, de fato, se amanhã o meu coração parar, toda essa preocupação não teve razão nenhuma. Todo esse sofrimento carregado foi embora, né? Ok, é muito fácil falar isso, né? Quer dizer, eu consigo fazer esse discurso com uma certa facilidade, mas tem um grande problema para interiorizar isso, né? Poxa, eu tenho consciência disso, mas também sou um cara ansioso, sou um cara cheio de preocupações, sou um cara cobrado, né? O que talvez a gente tenha que pensar um pouco nessas questões, vamos viver uma vida mais leve, todos, né? Porque a partir do momento em que a gente carrega essa vida com mais leveza, nós estamos carregando o mundo, todo mundo junto, fazendo as coisas acontecerem de uma forma muito mais tranquila, né? Então acho que esse é um caminho interessante para a gente pensar e refletir bastante nesse processo. Bacana. Aliás, eu coloquei o fundo aqui nosso do Don Quixote, em homenagem ao quixotesco eleitor, um dos personagens criados pelo Edson, para justamente exercer esse bom humor na vida. Agora eu coloquei uma música maravilhosa que é do David Bowie, This Is Not America, anos 80 também, ele de uma maneira poética, que só ele sabia fazer, fez uma crítica, né, aos Estados Unidos daquela época. Essa não é América, This Is Not America. Trazendo para o nosso Brasil, nosso querido e amado Brasil. Esse é o Brasil que você quer, Edson? Não, esse não é o Brasil que eu quero e acho que esse não é o nosso Brasil, né? Se nós olharmos para o Brasil nos termos da sua história, em termos de aculturamento, em termos de convivência, nós tivemos sempre um país em que nós somos muito receptivos ao diferente, ao estrangeiro, aquele que aqui chega. Você percebe na 25 de março o judeu ao lado do árabe. Quer dizer, a gente sempre teve, lógico que com exceções e com muito aprendizado, nós tivemos sempre um país acolhedor. Com respeito às diferenças. Com respeito às diferenças. Aprendemos muito desde a escravidão. Não vou dizer que o Brasil não é um país racista, o Brasil é um país racista. O negro no Brasil sofre uma série de discriminações, a mulher tem uma série de questões, mas nós sempre vivemos com isso, ou de alguma forma velada, ou aprendendo, crescendo nesse processo, né? A questão do homossexual também, fomos crescendo, e nos últimos anos, nós passamos a ter, nos últimos anos, eu digo nos últimos 2 anos, nós passamos a regredir, né? Infelizmente, bastante, muito, né? Exatamente, quer dizer, algumas questões que na minha cabeça estavam superadas ou que eventualmente estavam caminhando para um momento de superação, simplesmente regrediram, e aí nós começamos a ter ataque aos homossexuais, a questão do racismo muito forte. A gente percebe hoje, em termos, se formos olhar as estatísticas, as condenações por crimes, ou o próprio número de presos, fazendo uma proporção entre negros e brancos, isso fica numa distância muito grande, né? O homicídio ao transexual, a morte é algo também extremamente preocupante, e essas discussões regrediram. Ao invés da gente ter uma preocupação de inserção, nós passamos a ter uma preocupação de exclusão,
E qual é a saída para isso, Edson? Tem saída? Qual é o caminho para a gente voltar a ter de novo essa pluralidade respeitada? Eu escrevi uma vez isso no Quixotesco e eu acho que a melhor saída é... Vai dizer que é Guarulhos, o aeroporto lá, né? Não, ao contrário. Eu acho que a melhor saída é calçar o sapato do outro. Né? Se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Claro. A saída para mim é o calçado. Né? Então, vamos se colocar no salto alto do travesti, vamos se colocar nos pés descalços do menino que está na rua pedindo um trocado, jogando lá os limões para cima, né? Vamos se colocar no sapato da mulher que vai trabalhar, né? Vamos se colocar no sapato daquela mulher que é vítima dentro da sua própria casa, né? Se olharmos hoje as estatísticas em termos do feminicídio... A violência contra a mulher tem aumentado assim numa proporção absurda, né, cara? Absurda. Impressionante, então, lamentável. O nosso problema mesmo é o calçado. Vamos nos colocar... Vamos calçar esse sapato e saber... É lógico que a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro nessas situações. Por quê? Porque eu não sou homossexual, eu não sou negro, eu não sou mulher. Então eu não consigo falar do lugar dele. Mas eu consigo me colocar no lugar dele, de alguma forma, criar essa empatia exatamente para a gente ter essa questão. A solução para mim é o calçado. Então vamos calçar o calçado do outro. Se colocar na situação do outro. Agora, saindo um pouco desses assuntos tão sérios, vamos falar de amor. Coloquei a música do Jefferson Starship, grande sucesso também nos anos 80, Nothing Gonna Stop Us Now. Ninguém pode, né, nos separar, ninguém pode com a gente. O Edson é casado já há bastante tempo, né, Edson? Quantos anos? 30 anos. 30 anos de um lindo casamento, uma história de amor bacana. Eu tô há 8, não é tanto tempo assim. Mas quero saber do Edson o seguinte... Quando que você chegou naquele momento que você fala, pô, agora a gente está realmente com uma raiz alicerçada, a gente está forte na relação e nada pode nos separar, nem família, nem filho, nem briga, nem nada. Porque realmente, durante um certo tempo, o casamento fica com aquela folhinha ao vento, né? A gente vai comemorando as bodas, tem boda de couro, boda não sei o quê, mas na realidade é bem complicado. E muita gente hoje se separa com muito pouco tempo de casamento. Quando começam as brigas, desavenças, né, discussões... E aí chega um momento que você fala, não, agora realmente a relação está sólida. Quando foi esse momento que você sentiu, Edson? Olha, eu não sei determinar isso. Né? Eu sei dizer que isso de fato existe uma solidez e essa solidez nasce de algumas questões. A primeira delas é as dificuldades que se passam juntos. Né? Eu acho que toda e qualquer relação tem que ter um companheirismo muito grande e as dificuldades elas colocam... Elas, de certa forma, criam esses laços mais fortes. A partir do momento que você passa pelas dificuldades, esses laços vão aumentando. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro dos pontos. O segundo ponto que eu acho extremamente importante para isso é o diálogo. Não existe um relacionamento, e aí pode ser o casamento, pode ser o namoro, pode ser uma amizade, longínquo, se ele não tiver diálogo. Né? E o diálogo tem que ser aberto. E, por último, os combinados. Né? Eu acho que todo relacionamento ele tem os seus combinados. Né? Até onde vai o meu limite e até onde eu abro mão daquilo que é meu, especificamente. Então, dentro desses combinados, o outro conhece e também, da mesma forma, respeita, assim como eu respeito o combinado com ele. E esses combinados têm que serem revistos de tempos em tempos. Né? Por quê? Porque de fato nós vamos crescendo, nós vamos tendo... A gente vai se modificando, se modificando, temos outros interesses, e aí de novo volta o diálogo. Né? No meu casamento e na minha casa, o diálogo é algo extremamente aberto, tanto com os meus filhos, quanto com a Jaqueline, a minha esposa. A gente está conversando o tempo todo, a gente está falando o tempo todo, né? Nas maiores dificuldades, nos momentos de felicidade... Cartas na mesa, transparência e conversa. Eu acho que essa é a questão. E você falou uma coisa que eu vou discordar de você, né? Vamos deixar os assuntos sérios. Não, o amor é um assunto extremamente sério. Não, eu brinquei porque a música é romântica, lógico, né? Lógico. Mas o amor é seríssimo. Aliás, eu acho que a vida vale pelo amor, exatamente. Cara. Se você não tem amor na tua vida, você passou a vida em vão. Isso aí. Não é? Então eu acho que é essa a questão. E o amor se retroalimenta. Isso é extremamente importante. Né? Então eu acho que aí do fim, para encerrar, é ter essa retroalimentação o tempo todo, né? É se preocupar em alimentar esse amor constantemente.
É, Jaqueline, você tem sorte, hein? O Edson é um cara romântico, ficar retroalimentando esse amor. Bacana. Sorte tenho eu de ter a Jaqueline. Ah, olha só, lindo! Coraçõezinhos aqui agora na tela. Mas eu acho que o amor, além do amor homem e mulher, né, cara, o amor se manifesta o tempo todo. O bom dia que você dá, é o elevador que você segura, né, são as gentilezas que você faz para todos que estão à sua volta. Eu acho que isso que é o bacana e que faz a vida ter sentido. E, aliás, se tivesse muito mais disso, a vida estaria bem melhor, né? Não tenho a menor dúvida disso. Bom, e para encerrar o nosso bate-papo, escolhi uma música do Gilberto Gil, Drão. Essa música é bacana. Sim. Que fala que tem que morrer para germinar. Muitas vezes acontece isso, né? A gente, às vezes, tem coisas que a gente tem de características, né? Que a gente não quer soltar, né? Ficar lá com a gente, mas que não são legais, né? E às vezes a gente tem que matar algumas coisas na gente para poder germinar, para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa diferente, né? Matar conceitos, preconceitos que a gente adquire ao longo da infância, da adolescência, que não servem mais para nada, né? Como é que você faz, Edson, para ter essa consciência de repente ver o que precisa morrer dentro de você para poder germinar melhor, gerar uma árvore mais bacana, com frutas legais? Eu acho que nessa questão do diálogo, ela na realidade ela é extremamente importante para essas tomadas de consciência, né? E aí o diálogo é em termos, não estou falando só diálogo de marido e mulher, de namorado e namorada, diálogo em termos de vida, né? Você está sempre conversando sobre essas questões e se refletindo. Todo e qualquer relacionamento, ele passa por conquistas de espaço e sacrifícios de espaços, de ceder. Do lado você conquista e do outro lado você cede, né? E eu acho que nessa sessão passa pelo morrer, né? E morre no quê? Né? No que germina? É o espaço que você gera para o outro lado e que de alguma forma lhe recompensa pela perda, né? Dividir a mesma cama, estar embaixo do mesmo lençol, implica que em algum momento você vai ser empurrado para a direita, ou você vai ser... Então existe todo esse processo e aí você cede, sente a sessão, mas de alguma forma a sua conquista é muito maior. Estar com aquela pessoa, ter aquele amigo próximo, aceitar os defeitos do outro, né? Eu acho que são as questões que de fato você acaba matando aquele grão ou aquela planta que antes vinha crescendo e que ela germine de uma outra forma, mas sempre tendo em mente algumas coisas são suas, né? E aí a partir do momento que você sacrifica isso, você está sacrificando algo que aquilo é seu e que eventualmente você não deveria ceder. Sim. Né? Você tem que ter o seu ponto ali, senão do contrário você passa para um relacionamento abusivo. Claro. Saber o que é a tua essência. Exatamente, e o que não é, né? O que você pode ceder ou não. Isso, um relacionamento tóxico. E aí eu acho que esse sim não tem razão e não tem consistência para isso. Se a Jaqueline falasse para você, tem que virar palmeirense para ficar comigo. E aí, continuava com a Jaqueline? Não teria problema nenhum, porque palmeirense. Ele é palmeirense! Mas isso é muito interessante, né? Até para colocar. A Jaqueline é corintiana. Ela é corintiana? A Jaqueline é corintiana. Legal, tá certo. E eu tenho uma filha, a Luz Marina, que nasceu no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge. E eu sempre quis que ela fosse palmeirense, assim como o Lucas, que também é palmeirense, né? Mas não teve jeito. A Luz Marina tem uma tatuagem de São Jorge enorme aqui e torce pro Corinthians. E o legal é isso, as diferenças respeitadas, né? Exatamente. E no dia da final do Mundial do Corinthians lá no Japão, que foi um jogo pela manhã, eu vesti a camisa do Corinthians e fui lá torcer com ela, né? E no dia em que o São Marcos se despediu do Palmeiras, a Luz Marina foi comigo pro estádio, né? Então eu acho que é exatamente essa questão que a gente está aí colocando. Temos as nossas diferenças em campo, temos fora do campo, somos pai e filha, amigos e ponto final. Esse é o exemplo a ser seguido. Edson Corazza, grande amigo, obrigado por ter participado. Você. Um prazer ter você aqui, viu, Edson? O prazer foi meu, muito bacana. Legal, gente, ó. Muito obrigado. Você curtiu? Dá like, tá certo? E se inscreve no canal. Toda semana um vídeo inédito feito com muito carinho para você. Cuide-se, você é o único responsável pela sua vida e, claro, pela sua felicidade. Beijo no coração, tchau, tchau. Beijo a todos.